Prazer, sou Fausto Locatelli, terapeuta filosófico, psicanalista e professor, e hoje quero convidar vocês para refletir junto comigo sobre um fenômeno curioso em nossa sociedade. Homens que mantêm relações sexuais com outros homens, mas fazem questão de se declarar exclusivamente heterossexuais, não bissexuais, não gays, apenas héteros. Essa contradição nos revela muito sobre como lidamos com a sexualidade no século XXI. Por um lado, vivemos numa era de aparente liberdade sexual. Por outro, muitos homens ainda precisam criar regras questionáveis para justificar seus desejos. Foi só uma vez, que se repete mensalmente. Não conta se eu for só o ativo, como se posição sexual apagasse a atração. Não me identifico com o mundo gay, como se existisse um único mundo gay. Quando olhamos para as civilizações antigas, como Grécia e Roma, encontramos uma relação com a sexualidade muito diferente da nossa. Na Grécia Antiga, as relações entre homens não só eram aceitas, como celebradas. Platão falava delas como caminhos de elevação espiritual. Em Roma, o que importava não era o gênero do parceiro, mas o papel que cada um assumia. Essa fluidez contrasta fortemente com os rótulos rígidos de hoje. É curioso como alguns homens modernos usam justamente essa visão antiga para justificar seus comportamentos, sem assumir sua sexualidade. Sou ativo, então continuo hétero, dizem. Ou foi só uma experiência, não significa nada. Mas será que faz sentido usar padrões de 2000 anos atrás para explicar desejos atuais? Precisamos tomar cuidado com essa idealização do passado, que muitas vezes escondia relações de poder problemáticas, como aquelas entre homens mais velhos e adolescentes, algo que hoje reconhecemos como eticamente inaceitável. Curiosidade não define sexualidade, dizem alguns, tentando reduzir experiências homoafetivas à mera exploração passageira. De fato, uma vivência isolada, sem profundidade emocional ou desejo recorrente, pode não ser suficiente para redefinir identidades. No entanto, quando há repetição, busca ativa, prazer envolvido e um desejo que retorna, insiste e se faz presente, o argumento da curiosidade perde força. Não estamos mais falando de um acaso, mas de um padrão, de algo que se manifesta com consistência e intenção. É importante também observar contextos em que o desejo por pessoas do mesmo sexo ocorre em ambientes restritivos, como no caso de homens em presídios. Ali, o contato sexual entre homens muitas vezes surge da ausência de outras opções, da necessidade de afeto, de sobrevivência emocional ou mesmo de poder. Esses casos não necessariamente revelam uma orientação sexual, mas sim uma adaptação a um ambiente sem alternativas. Quando a liberdade é limitada, a sexualidade pode assumir formas provisórias, moldadas por circunstâncias extremas. Por outro lado, o que dizer dos homens que vivem fora dessas restrições? Homens que têm plena liberdade de escolha, que circulam em ambientes diversos, têm acesso a múltiplas possibilidades afetivas e sexuais, e ainda assim buscam repetidamente relações com outros homens. Nesse caso, não se trata de improviso ou carência, mas de desejo, de identificação, de uma orientação sexual que se expressa mesmo diante de todas as opções. A escolha aqui não é forçada, é feita com consciência, prazer e continuidade. Um dos argumentos frequentemente usados por homens que têm relações sexuais com outros homens, mas insistem em se identificar como heterossexuais, é a ausência de envolvimento afetivo. Eles alegam que, por não haver amor, o laço emocional ou afetivo com outros homens, suas práticas não interferem na sua identidade sexual. No entanto, esse argumento ignora uma realidade muito comum entre pessoas bissexuais. Muitas delas sentem desejo por homens e mulheres, mas escolhem se envolver afetivamente apenas com um dos gêneros, sejam com homens, no caso dos homoafetivos, ou com mulheres, no caso dos heteroafetivos. Ou seja, a afetividade não define sozinha a orientação sexual. Curiosamente, o comportamento desses homens que rejeitam o rótulo de bissexuais se encaixaria perfeitamente dentro da categoria de bissexuais heteroafetivos, mas o preconceito e o medo do estigma os impedem de reconhecer isso. Simone de Beauvoir escreveu em O Segundo Sexo: não se nasce mulher, torna-se. A frase, embora voltada à construção da identidade feminina,
pode inspirar também a reflexão sobre a sexualidade. Ela não está necessariamente pronta, fechada, determinada desde sempre. A sexualidade se constrói nos gestos que cultivamos, nas decisões que tomamos, nos corpos que nos tocam e permanecem em nossa memória. Não é apenas um impulso, mas uma narrativa, uma trajetória que se desenha nas repetições e nos afetos ou experiências que escolhemos viver. Outro ponto também alegado por esses homens é a obsessão com papéis de ativo e passivo, que revela mais sobre nossa sociedade do que sobre sexualidade em si. Alguns homens acreditam que manter o papel sexual de ativo os mantém no território heterossexual, mas isso é apenas uma forma de homofobia internalizada. A verdade é que a posição sexual não define orientação. O que importa é por quem você sente atração. Outros também se justificam dizendo que não me identifico com o mundo gay. Mas que mundo gay é esse? Será o estereótipo do gay afeminado e extravagante que a mídia tanto repete? A realidade é que a comunidade LGBTQIA+, é tão diversa quanto a humanidade. Há gays de todos os tipos, com personalidades e estilos infinitamente variados. Reduzir essa complexidade a caricaturas é perder a riqueza da experiência humana. E por fim, mas não menos importante, muitos desses homens que fazem sexo com outros homens dizem não gostar de rótulos. Ora, dizer sou hétero já é usar um rótulo. O mais confortável, o mais aceito, o mais protegido. O problema não está nos rótulos em si, mas na recusa seletiva de apenas alguns. Rótulos só é incômodo quando ameaça a imagem que desejam preservar. Rótulos ainda importam, não porque definem tudo o que somos, mas porque ainda somos definidos por eles. Nomear uma identidade é uma forma de existir no mundo, de reivindicar espaço, de tornar visível o que durante séculos foi empurrado para a margem. É uma forma de resistir à invisibilidade e também de se proteger. Nomear é também desenhar limites entre desejo e violência, entre o que é expressão legítima da sexualidade e o que é crime. E mais, os rótulos têm uma função didática. Ensinaram e ainda ensinam que existem outras formas de amar, de viver, de ser. São pontos de partida para conversas, para entendimento, para acolhimento. São bússolas em tempos confusos. Servem também para quem está se descobrindo, se aceitando, se permitindo. O desejo não precisa de legenda, ele é. O que nos adoece é o medo de nomeá-lo, a vergonha de reconhecê-lo. O corpo fala, mesmo quando a boca se cala. E talvez, em vez de tentar controlar esse corpo ou encaixá-lo em normas antigas, o mais urgente seja ouvi-lo, com respeito, com coragem. Quem sabe um dia viver não precise de manual nem de etiqueta, mas esse tempo ainda não chegou. Até lá que os rótulos sirvam como mapas e não como algemas, como faróis, não como grades, e que cada um, ao olhar para si, possa se perguntar com honestidade: o que tanto me assusta no desejo do outro e o que ainda me assusta no meu? Talvez o verdadeiro ato de liberdade comece aí, do simples e radical gesto de permitir que o outro exista e de finalmente permitir-se existir.